Bom dia, Dragonetes. Eu sou a Mirna Dor e este é o meu canal de magia, oráculos e afins. Hoje é o primeiro vídeo do canal, por isso eu decidi fazer um vídeo sobre como é estudar tarot. Bem-vindos ao canal, edição, roda a vinheta. O primeiro passo no estudo de tarot é ter um tarot. E para se ter um tarot, geralmente é preciso escolher o tarot. E é o que eu aconselho a fazer. Muitas pessoas acham que para estudar tarot, ou para estudar um Norman, ou outro oráculo qualquer, o oráculo tem que ser oferecido. Isso é uma lenda. Isso é um mito. Não tem que ser oferecido. Porque se tivesse que ser oferecido, vocês teriam que vir de uma família, ou ter amigos pelo menos, que sejam dessas vertentes, e têm que rezar se calhar metade da vida para que uma dessas pessoas te ofereça um baralho, entenda que tu queres estudar esses oráculos e te ofereça um. E se realmente fosse assim, quem foi a primeira pessoa que começou a ler um oráculo? Ela criou o próprio oráculo. Se virem aqui uns olhos a passar ao meu gato, ok? Não é uma assombração, é só um gato. Se uma pessoa tivesse que ter o oráculo oferecido, haveria muito poucos oraculistas no mundo. Por falta de oportunidade mesmo. Por ficar à espera que alguém oferecesse. Se a tua família é contra esse tipo de coisas, é óbvio que não vão oferecer. Se você não está num grupo inserido que trabalhe com esse tipo de oráculo, não te vão oferecer. Como escolher melhor tarot para si? Primeiro vamos ter que ver as diferenças entre dois modelos de tarot que hoje são os mais aceitos, que é o Rider-Waite e o Marselha. Quais são as diferenças entre esses dois? Lembrando que isto são modelos de tarot, então pode existir uma série de tarots que utilizem o modelo Rider-Waite e o modelo de Marselha, mudando um pouco a arte, mas cujos elementos sejam iguais. Nós vamos começar a falar das diferenças do Rider-Waite e do Marselha. Uma das diferenças é, nos arcanos maiores, os números da força e da justiça mudam, eles trocam. No de Marselha, a justiça é o número 8, no Rider-Waite passa a ser o número 11, que fica exatamente no meio dos números, visto que os arcanos maiores têm 22 arcanos, e a força vira o número 8 no baralho de Rider-Waite, enquanto no de Marselha é o número 11. Pronto, isso é uma diferença mínima, envolve questões de numerologia, que os autores de ambos os baralhos, os criadores desses modelos, não compactuavam da mesma visão. Então, a criadora de Rider-Waite decidiu trocar o nome. Lembrando que o Marselha é o baralho mais antigo. A diferença que pesa mais na sua escolha de tarot é os arcanos menores, está nos arcanos menores. Porquê? Porque o Marselha, os arcanos menores, que são divididos entre naipes, que é, você pega num baralho de cartas normal e vê o que é os naipes, é copas, paus, espadas e ouros, ou pentáculos em Portugal. Esses naipes, eles vão ser reutilizados no tarot nos arcanos menores. É como se fosse um baralho normal de cartas com a adição da carta do cavaleiro, um cavaleiro por naipe. De resto é exatamente igual. E o que é que o Marselha faz? Ele copia exatamente um baralho de cartas normal. Ou seja, não existem desenhos, não existe simbologia além do número e do naipe nessas cartas. O Rider-Waite, o que é que ele vai fazer? Vai introduzir imagens com simbologia em todas essas cartas dos arcanos menores. O que é que isso interfere, Mirna? Então qual é que eu devo escolher, o Rider-Waite ou o Marselha? Porquê? Para pessoas como eu, que têm uma certa dificuldade em decorar texto, em decorar exatamente o que está lá, e mais facilidade em entender a simbologia das cartas, entender um texto, o melhor é optar por baralhos que sigam o modelo Rider-Waite. Porquê? Porque o Rider-Waite vai ter essa simbologia em todas as cartas, você vai conseguir olhar para a carta, interpretar a imagem,
E o Marselha não. O Marselha, se você já souber ler tarô muito bem, ele vai ser útil. Se não, vai ser complicado. Vai ser muito complicado porque você vai estudar na base da decoração. Vai ser como decorar a tabuada. Você tem que ter lá as coisas na ponta da língua, porque o que é que você tem para estudar? Quase nada. É o número e o NEM. É a única simbologia que se consegue tirar do Marselha para interpretar as cartas. Então, tudo o resto você vai ter que decorar para conseguir ler com uma certa eficiência. E isso é muito mais difícil. Então, Marselha é, para quem gosta desse método de estudo, de decorar as coisas, ou para quem já sabe tarô. Quem quer aprender agora tarô, eu aconselho muito um modelo Rider-Waite. Mais coisas para a escolha do tarô. A identificação que você tem com a arte, com o tarô em si. Identificação não é só gostar da arte, atenção. Eu tenho aqui um tarô até que eu comprei, acho que é qualquer coisa labirintite. Eu vou pôr aqui a imagem. Ele é muito bonito, eu gostei muito. Eu apaixonei-me por aquele baralho. Quando vi as imagens, foi o primeiro baralho que eu comprei para estudar. E além dele ser um modelo de Marselha, que não me ajudou com os arcanos menores, mesmo eu tentando estudar os arcanos maiores só, foi um bocado difícil para mim. Porquê? Porque apesar de eu gostar da arte, eu não me identificava com a arte. Não era fácil para mim olhar e tirar um significado daquilo. Então, no segundo tarô que eu comprei, que foi o Mystical Manga Tarot, eu tive uma facilidade maior. Porquê? Porque é um tarô muito mais colorido. É um tarô com um traço muito mais sólido e aquilo deu-me mais bases para conseguir interpretar as cartas em si. O que temos mais para falar sobre identificação? Além de você se identificar com o deck, de conseguir ter uma facilidade em interpretar as imagens do deck, o ponto mais importante é terem atenção à cultura que o deck que você escolheu está inserido. Os modelos Rider-Waite e Marselha têm muitos elementos cristãos. Os clássicos, as imagens clássicas. Se você for escolher uma imagem ou uma arte diferente, tem imensos. Tem tarô egípcio, tem tarô de dragões, tem tarô de fadas, tem tarô de mitos, tem tarô das bruxas, tem tarô dos gatos, tem um monte de tarôs. Alguns não mudam a simbologia principal, mas outros mudam. Vão buscar elementos da história do Egito, vão buscar elementos de histórias orientais, vão buscar elementos que você, se calhar, não conhece. E como é que você vai interpretar uma mitologia que você não conhece, que não está inserido? Não vai. Você vai ter duas opções nesse momento. Ou você estuda sobre a mitologia do tarô que você escolheu, ou você escolhe outro tarô que esteja inserido numa mitologia que você já conhece, para que seja mais fácil o aprendizado. É muito interessante às vezes as pessoas escolherem um tarô, por exemplo, baseado numa cultura japonesa ou chinesa, porque querem estudar essa cultura ao mesmo tempo. Se for esse o objetivo, está certo. Se não for, se você não tem interesse em estudar aquilo, apenas quer estudar o tarô, procure algo que você já conheça, porque senão as simbologias, as mensagens vão ser muito difíceis de interpretar, porque às vezes estão ligadas a um mito ou uma história que você não conhece. Próxima dica em relação à escolha do tarô é o tamanho das cartas. Porquê? Tem tarôs de tamanhos muito variados, de formas variadas. Tem tarôs que são em círculo, tem tarôs que são quadrados, tem tarôs que são maiores que a minha mão, tem tarôs que são menores que a minha mão, tem mini tarôs que são assim. Tem tarôs gigantes que dá para pendurar como se fosse um cartaz. E o que é que acontece? Porque é que é importante escolher o tamanho das cartas? Porque se você escolher um tamanho muito grande ou muito pequeno, vai ser difícil de baralhar as cartas. Não vai ser prático. E o que nós queremos, principalmente quando estamos a aprender um tarô, é praticidade.
E depois esses tarots muito grandes, principalmente, geralmente eles são vendidos para colecionadores. Não é para usar. É para ficar quietinho, usar ali uma ou duas vezes para experimentar e ficar na prateleira a enfeitar. Porque eles não são feitos para essa finalidade, precisamente porque não são práticos. O que acontece por não serem práticos? Se você usar muitas vezes, vai acabar a estragar as cartas, vai acabar por empenar as pontinhas das cartas, porque é difícil de baralhar, pode acabar por deixar cair as cartas no chão com mais frequência, por essa dificuldade, uma infinidade de coisas. Então escolha bem o tamanho das cartas, um tamanho ali padrão. Caso você goste muito de uma arte que não exista as cartas no tamanho padrão, compre as cartas, fique com elas ali para exposição, para efeito e imprima num tamanho menor, para ser mais fácil de baralhar e jogar. Imprimir em papel não é muito aconselhável, porque também vai ser difícil de embaralhar e de jogar, mas você pode ir a uma dessas casas de impressão e pedir para fazer mesmo como se fossem cartas, com boa qualidade, para você poder jogar. Outra dica, existem modelos de cartas que têm aplicativo na App Store. Eu conheço pelo menos uma empresa que faz isso, que se não me engano é The Fool's Dog, o cão do tolo. Seja ou não seja, eu vou pôr aqui o nome certinho para vocês pesquisarem. Cartas que vocês comprem dessa empresa, a maioria, confirmem antes, que também não sei de tudo, geralmente têm um aplicativo que vocês podem comprar na App Store e isso facilita muito. Porquê? Porque vocês têm no vosso bolso, no telemóvel, todas as cartas com os significados. Vem o livro do tarot oficial, que vem com tiragens de tarot, que vem com notas do autor, que vem com uma função no app que vocês podem gravar tiragens que fizeram e meter lá, embora eu aconselhe sempre a fazerem isso em papel, porque é mais difícil de perder, ou pelo menos guardar numa nuvem. Se vocês perderem o telemóvel ou qualquer coisa, podem perder esses dados. Mas é sempre bom ter ali algo para anotar rápido se for preciso. Então é uma coisa que eu super aconselho, caso vocês gostem de algum desses decks. Para esta fase de aprendizado é uma ferramenta muito boa. Vamos à próxima dica, que é praticar enquanto estuda. Isto pode parecer algo muito vulgar, algo muito simples, mas por incrível que pareça, uma grande parte das pessoas que começam a estudar tarot não leem tarot. Ficam naquela coisa maçante de estudar as cartas uma por uma, através de textos, através de escrever o que aprenderam através de exercícios, que compram de livros e no fundo acabam por não praticar, às vezes até por medo e por achar que por não saber ainda jogar tarot, não têm o direito de tirar as cartas. Isso é um absurdo. Se vocês estão a estudar tarot, a melhor forma de estudar tarot é tirar as cartas. Mas eu nunca li o significado de uma carta na vida. Não tem mal. Tira as cartas, lê sobre tipos de tiragem das cartas, escolhe o tipo de tiragem e escolhe a pergunta. Tira as cartas e vai ver o significado um a um das cartas. E depois disso, ver como é que elas podem se interligar. Dependendo da tiragem que vocês escolherem, não tem lugar específico para vocês porem, por exemplo, o que é o obstáculo, o que é o futuro e assim. Tem tiragens que não têm isso. E vocês podem pegar nas cartas e formar a vossa própria história. É como um jogo. Vocês tiram as cartinhas e vocês têm que formar uma história com aquelas cartas, tendo em conta o significado delas. Se vocês fizerem isso, vocês vão começar a perceber como é fácil de aprender tarot. Vocês vão criando a história com base no que vocês estão a viver, na questão que foi feita, nas cartas que estão ali e nos textos que vocês leem sobre as cartas. E com a prática, vocês vão começar a fixar melhor os significados das cartas. Vocês vão começar a saber melhor como juntar as cartas, como ler no jogo. Porque muita gente tem essa dificuldade. Começa a estudar as cartas
e não sabe lê-las no jogo. Porquê? Porque apenas decorou o significado. E as cartas são mais do que um simples significado. As cartas têm que se complementar no jogo para fazerem sentido, senão não vão fazer sentido. Outra dica muito importante é estudar todos os dias, ou quase todos os dias. Isso basicamente é uma dica de estudo para basicamente qualquer coisa. Se o estudo não for frequente, não serve de nada. Por exemplo, vamos imaginar 8 horas de estudo. 8 horas de estudo num dia. Você escolheu um dia, era domingo, você não tinha nada para fazer, e decidiu estudar tarot 8 horas. Você vai aprender menos do que alguém que estudou 4 horas, mas estudou 10 minutos por dia. Mas porquê? Porque a pessoa que estudou 4 horas, mas estudou 10 minutos por dia, foi fixando esse conhecimento no cérebro, pela rotina, pela repetição. Enquanto que você estudou 8 horas seguidas, não reteve tanto conhecimento. Estudou mais, mas não conseguiu reter tanto conhecimento. Isso regra geral, claro. Se tiver gente com mais facilidade de decorar, vai aprender mais do que a pessoa que estudou só um bocadinho todos os dias. Mas isso é a regra geral. Então, e qual é a última dica que eu tenho? Isso é uma dica que não pertence às dicas de estudar sozinho, de bruxa solitária, de quem quer realmente fazer disso um caminho solitário, que é, obviamente, tirar um curso, um bom curso. Faça uma pesquisada primeiro sobre a pessoa que está a oferecer o curso. Muita gente oferece cursos online por aí e quando vão a ver é falso, não oferecem curso nenhum, pegam dinheiro e vão embora. Evitem tomar um golpe, vejam o trabalho da pessoa, vejam se ela realmente parece entender tarot ou não. E vocês podem escolher entre um curso online ou um curso presencial, o curso que for mais benéfico aos vossos olhos. Quais são as vantagens de um curso presencial? É que você tem ali uma pessoa a dar mais atenção. Não é que num curso online as pessoas não recebam atenção, mas é diferente, um bocado diferente. Num curso online a vantagem é que você poupa tempo, você provavelmente vai ter as aulas gravadas que poderá assistir mais tarde, se falhar uma aula. Dá para jogar muito mais com o tempo e espaço do que uma aula física. Eu sou nova aqui no YouTube, então deem-me uma força e subscrevam o meu canal, deem gosto, comentem alguma coisa, critiquem se tiverem que criticar, elogiem se tiverem que elogiar, não me importa. Desde que comentem, para mim está ótimo. Sigam-me no Instagram, vai estar aqui em baixo na descrição, e no Facebook se quiserem. Acessem o meu site, vocês vão ter uma descrição de cada carta de tarot que vai ajudar nos vossos estudos. E em breve vão ter mais atualizações, vão ter mais artigos sobre magia, dicas, informações sobre deuses, sobre o caminhar pela magia como bruxa solitária. Obrigada a todos por assistirem, um beijinho e até mais.